E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo no meu canal. Aqui quem fala é Rodrigo Domaretsky, diretamente para a aula de arquitetura brasileira com a professora Ana Furquim. Eu, Rodrigo, sou estudante de arquitetura e urbanismo na Universidade de Positivo, estou no segundo ano agora. E hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a arquitetura, os diferentes períodos de arquitetura que a gente encontra aqui em Curitiba. Desde o colonial, o neoclássico, o eclético, a arte nouveau até o art déco. Então, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer também pela colaboração da Camila Bertocco, a Isabela Poiani e a Ana Carolina Samorano, porque nós quatro, nós somos a equipe e nós juntamos todas essas informações para trazer para vocês um pouquinho mais sobre a arquitetura que a gente encontra na nossa cidade. Então, só para recapitular um pouquinho, vamos começar onde tudo começou. Lá no período colonial, aqui no Brasil, na época de 1530 mais ou menos, o que existia? Basicamente nada. O Brasil foi descoberto em 1500 e em 1530 começou a ser povoado mais ou menos. Que foi quando começou o Tratado de Tordesilhas, que é a divisão entre portugueses e espanhóis. E naquela época o que tinha aqui? Somente índios e talvez alguns exploradores por aí que queriam ouro, queriam prata e escravizavam também os índios. E nessa época, até 1808, que foi quando a família real veio para o Brasil. Teve um impulso muito grande na arquitetura do nosso país. E em Curitiba, especialmente, teve um exemplar que a gente vai mostrar para vocês agora. Foi a Casa Romário Martins, que se encontra lá no Largo da Ordem. Essa casa foi o último exemplar da arquitetura colonial aqui na nossa cidade. E ela foi utilizada como uma casa mesmo até o início do século passado, no século XX. E depois ela foi transformada num local comercial, um local de venda de secos e molhados do Guilherme Etzel. E a partir de 1970 ela foi desapropriada como um local comercial e foi tombada pela Prefeitura de Curitiba. Na Casa Romário Martins era possível identificar vários itens da arquitetura colonial brasileira. Era uma casa térrea, com alcova, cozinha suja e banheiro no quintal. A arquitetura era de pedra e cal, ou terra, pau a pique e taipa. No século XVI e XVII, o requadramento simples dos vãos era comum nesses tipos de casa. O beiral era simples, sem cimalha, as folhas escuras nas janelas e telhados com beirais. A partir do século XVII e XVIII, a verga em arco abatido ou reto era comum. Cimalha de cantaria ou madeira, janelas de guilhotina com vidros e o telhado com beiral também eram presentes nesse tipo de edificação. Em seguida, o próximo movimento que nós temos na arquitetura mundial, na verdade, foi o período neoclássico. O neoclassicismo ele teve origem lá na Europa, quando os países, Itália, França, eles queriam modificar a arquitetura deles. Então eles começaram a copiar as arquiteturas antigas, a arquitetura lá grega especialmente. Os exemplares que nós temos aqui no Brasil, eles aconteceram por causa da missão artística francesa. Teve um pouco depois da vinda da família real portuguesa aqui para o Brasil. Nesse período também, que começou mais ou menos em 1821 e vai até mais ou menos 1889, teve a independência do Brasil. Então a partir de 1822, o Brasil começou a ser um império. Nessa época também aconteceu o subciclo da pecuária aqui no Brasil e o ciclo do café. As tipologias da arquitetura neoclássica no Brasil, elas eram... Os exemplares mais comuns eram as charqueadas e também os palacetes e as fazendas. A matéria-prima da arquitetura neoclássica normalmente era mais exportada dos países lá de Portugal, da Espanha, da Europa, o que tornava essa arquitetura um tipo de construção bem custoso, bem caro. Era interessante notar também que essa arquitetura ela seguia uma rigidez bem grande. Ela tinha bastante ordem, disciplina, contenção, equilíbrio, pobreza, razão. Tinha uma clareza construtiva bem evidente. Notável também a simplicidade das formas geométricas, as maneiras compositivas e as técnicas também que eram utilizadas para se construir esse tipo de edificação. Coisas que chamam a atenção nesse tipo de arquitetura era a entrada, que tinham grandes escadarias, uma colunata e frontões normalmente. Hierarquias de volumes e fachadas, a volumetria horizontal, as plantas quadradas, retangulares ou centralizadas, a valorização da decoração interior era muito grande. A partir daí é possível notar a adição dos tijolos e da alvenaria como um sistema construtivo. Nos períodos de mais ou menos 1800 e 1850, as casas eram feitas com porão alto.
O diferencial também desse período eram as vergas em arco pleno, nem as janelas em guilhotina. Um exemplar que nós temos aqui na cidade de Curitiba é o Palácio Garibaldi, no Largo da Ordem. A construção do Palácio Garibaldi foi iniciada em 1887 e concluída em 1904. Já a fachada, de estilo neoclássico, só ficou pronta em 1932, uma obra do arquiteto João de Mio, o mesmo arquiteto da Igreja de São Pedro. Possui um interior rico em detalhes. O prédio possui estilo eclético, com destaque para as características neoclássicas da fachada em seus arcos e janelas ornamentadas nos seus dois pavimentos, além de platibanda com coruchelos, cornijas, sobrevergas, vãos em arco pleno guarnecidos de bandeira, muro adornado com balaustres e com aparelho à boçagem. O próximo estilo que a gente quer falar é o estilo eclético. Esse estilo aconteceu mais ou menos na virada do século XIX para o século XX. Então, algumas coisas que aconteceram de interessante no país na época é que em 1888 foi proclamada a Lei Áurea, onde todos os escravos estavam livres. Em 1889 foi proclamada a República. A Revolução Industrial também estava acontecendo no mundo, então quer dizer que o ferro começou a ser mais utilizado, os vidros, a tecnologia de mão de obra imigrante. Alguns pontos que a gente consegue notar bastante, a miscelânea, a mistura de um monte de coisa, a dramaticidade, a busca do conforto pela burguesia, a expressividade, o luxo, a emoção e a exuberância. Outras características que a gente percebe nesse período foi ainda as casas de porão alto, só que com um recuo lateral que dava espaço para a entrada principal da casa, o que deixava mais arejado e com uma iluminação melhor. Alguns exemplos da arquitetura eclética em Curitiba são a antiga estação ferroviária, que hoje em dia é o Shopping Estação, o Solar do Rosário também, que fica no Largo da Ordem. O Solar do Rosário, localizado no Largo da Ordem, é um típico exemplo da arquitetura eclética em Curitiba. Ela é uma casa senhorial do fim do século XIX com mistura de estilos colonial, português, francês, alemão, acrescido de características neoclássicas como o frontão com suas volutas curvas, janelas e sacadas. O próximo estilo que a gente vai falar agora é o Art Nouveau. Ele surgiu na Europa, em Paris, numa loja chamada La Maison de l'Art Nouveau. E não durou muito tempo não, foi mais ou menos na virada do século XIX para o século XX, mais ou menos. Ele juntou as conquistas técnicas e construtivas da engenharia com as exigências formais e estéticas dos arquitetos e juntamente com o Arts and Crafts abriu caminho para o design moderno. Em 1808, a abertura dos portos possibilitou a posterior importação dos elementos como o ferro aqui no Brasil. Algumas características deste movimento são formas bem exageradas, pode-se dizer. A exuberância decorativa, formas ondulantes, contornos sinuosos e é um ritmo elegante feito de linhas entrelaçadas que sugerem movimento. Alguns elementos arquitetônicos instituídos neste movimento eram a arquitetura de ferro, escadas, balcões e mais tarde a importação de edifícios completamente pré-fabricados da Europa. Nesse movimento também a vida social era crescente e então nas praças e nos passeios públicos a importação de mobiliário de ferro era muito comum, como bancos, como postes de iluminação, fontes. Vários tipos que nós encontramos ainda hoje em dia nas praças aqui na nossa cidade foram importados nessa época, na época do Art Nouveau. Alguns exemplos que a gente tem aqui em Curitiba é o Portal do Passeio Público, a loja Capuani, algumas partes do Paço da Liberdade e o Palácio Belvedere. A gente vai ver agora. Construída em 1915, depois da demolição da Capela do Alto do São Francisco, a edificação foi idealizada para ser o Mirante de Curitiba e estava no ponto mais alto da parte urbanizada da cidade. O Belvedere, que já foi sede de diversas atividades, é considerado patrimônio histórico e tombado em âmbito estadual desde 1966. O imóvel foi idealizado e possivelmente projetado pelo então prefeito Cândido de Abreu. A construção possui uma arquitetura de influência Art Nouveau. Outro movimento que aconteceu mais ou menos na mesma época, na virada do século XIX para o século XX, foi o Art Deco, que foi logo após o Art Nouveau. E eram tipologias novas, estações de trem, fábricas, lojas e centros comerciais, pavilhões de exposição e primeiras moradias verticalizadas, os arranha-céus. Algumas características deste movimento eram os prédios mais funcionais, construídos mais rápidos,
com linhas mais despojadas, dispensando muito dos detalhes dos ornamentos utilizados nos períodos passados, como no voo. A adoção de formas e elementos geométricos era bem comum nessa época. Novos materiais como ferro e vidro, tecnologias como o elevador, concreto armado, sistemas hidráulicos e elétricos. Uma coisa que é interessante desse movimento é que as esquinas eram bem valorizadas. Esse movimento tinha uma matriz clássica, axial, simétrica, tripartida em base, corpo e coroamento. Platibanda com elementos vazados, geométricos, escalonada. Equilíbrio volumétrico, domínio dos cheios sobre os vazios. Plantas flexíveis. E um exemplo que nós encontramos aqui em Curitiba é os Correios, que se encontram na rua 15 de novembro. O prédio que abriga a agência central foi construído em 1934, especialmente para receber a nova sede dos Correios e Telégrafos de Curitiba. A obra foi um marco arquitetônico da capital paranaense, com os traços geométricos do estilo Art Deco, que refletiam os mais avançados conceitos de modernidade da época. A fachada, voltada para a Rua 15 de Novembro, é tombada como Patrimônio Histórico do Estado, desde 1974. A edificação também constitui unidade de interesse de preservação do município. Então, pessoal, é isso que eu tenho para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Para aprender um pouco mais sobre a arquitetura na nossa cidade, sobre esses 5 movimentos muito interessantes que aconteceram na história da arquitetura do nosso país. Se vocês gostaram, dá uma curtida aqui embaixo, se inscreva no meu canal, que logo a gente vai ter mais vídeos. Muito obrigado, valeu! Professora, dá uma boa nota pra gente, a gente se esforçou. Você tá aqui, ó, no YouTube, no nosso canal. Vai lá, professora, a gente confia em você. Yeah! Falou, tchau!